Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que ONU faz alerta sobre a violência política e sobre os ataques ao sistema eleitoral brasileiro às vésperas das eleições. Na economia, há 5 dias da votação, o governo publica as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. No cenário internacional, Rússia anuncia a vitória no referendo que realizou em regiões ucranianas que estão ocupadas. E tem também o esporte. Brasil vence a Tunísia no último amistoso antes da Copa do Mundo. Brasil! Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. CBN Eleições 2022. E é claro que eu abro essa edição em clima eleitoral porque a semana já está em ritmo frenético. E segundo um recorte da pesquisa IPEC, que foi divulgada hoje, 83% dos eleitores brasileiros estão decididos em quem vão votar para presidente nesse ano. Para você ter uma ideia, 90% dos eleitores de Lula do PT disseram que a decisão é definitiva. E entre os apoiadores de Bolsonaro, o índice é de 87%. E a taxa é de 48% entre os eleitores do candidato do PDT Ciro Gomes e de 45% entre os de Simone Tebet do MDB. O IPEC entrevistou 3.008 pessoas em 183 municípios brasileiros entre os dias 25 e 26 de setembro. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Esse levantamento que eu contei para você foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01640/2002. E como você percebeu, ainda tem gente indecisa e cada voto faz diferença para todos os candidatos. E a campanha petista ainda busca os últimos apoios para tentar ganhar o pleito já no primeiro turno. Hoje, por exemplo, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, gravou um vídeo em que ele manifesta apoio a Lula já no primeiro turno. E esse fato é relevante porque ele foi relator do processo do Mensalão. Joaquim Barbosa já havia manifestado o apoio ao petista e hoje ele divulgou um vídeo pelas redes sociais e eu separei um trechinho aqui para você ouvir. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. E o candidato do PT está empenhado para conseguir mais votos. Enquanto eu gravo este podcast, ele está em um encontro com representantes da sociedade civil, na qual ele deve receber apoios de intelectuais como André Lara Rezende, que é um dos formuladores do Plano Real. E depois, no final da tarde, ele se encontra com empresários do grupo Esfera Brasil. Essa reunião ela vai ser realizada na casa do presidente da Esfera, o empresário João Camargo. E de acordo com a organização, foram convidados cerca de 100 integrantes do alto empresariado brasileiro, isso de vários setores da economia. O grupo tem entre os seus associados nomes que apoiam Bolsonaro, como Flávio Rocha, que é dono da Riachuelo e já promoveu um encontro com o presidente durante a campanha. E antes dessa agenda da tarde, mais cedo, o ex-presidente Lula voltou a condenar os casos de violência política na eleição e disse que parte da direita deixou de ser civilizada. Ele falou isso pela manhã durante um evento em São Paulo com representantes do esporte. O bolsonarismo representa uma parte daquilo que a gente pensava que não existia. A gente tinha pensado que a direita tinha ficado civilizada aqui em São Paulo, que é de São Paulo, fazia campanha todo ano contra o Maluf, todo mundo xingava, mas a gente não tinha experiência de violência. Agora,
Nós temos um presidente que não distribui um livro didático para o ensino médio e está liberando a venda de armas. Daqui a pouquinho eu vou falar mais para você sobre violência política, mas antes eu preciso voltar aqui à agenda de Lula, porque ele ainda contou durante esse evento de hoje que quando ele era jovem ele andava com uma garrucha, que é uma espécie de arma de cano curto, isso para se proteger à noite em São Paulo. Ele até brincou dizendo que retirava as balas ao colocar o armamento no bolso para não correr o risco de disparar. E aí ele disse que a arma não serve para quem não sabe usar, criticando aí a política de flexibilização do porte de armas que foi implementada durante o governo Bolsonaro. E falando nele, o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, visitou hoje as cidades de Petrolina, no interior de Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Ele desembarcou no município pernambucano por volta das 9h30 da manhã, onde ele cumprimentou apoiadores e montou em um touro. E adesivos da campanha de Bolsonaro foram colados nos chifres desse animal. Na sequência, Bolsonaro participou sem capacete de um passeio de moto com apoiadores com destino a Juazeiro. E lá, ele fez um comício acompanhado de João Roma, que é candidato do PL ao governo da Bahia, e também de Gilson Machado, que é ex-ministro do Turismo e candidato ao Senado por Pernambuco. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro criticou governadores e prefeitos que estabeleceram medidas restritivas durante a pandemia e disse aos apoiadores para não votarem neles. O candidato à reeleição também aproveitou o discurso para fazer ataques ao principal adversário nessa corrida ao Palácio do Planalto, que é o ex-presidente Lula. O que eu tenho a oferecer para vocês é exatamente o contrário que o ladrão fez ao longo de 14 anos. Não ser corrupto não é virtude, é obrigação. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. Nós não queremos um ladrão chefiando o governo federal. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, negou hoje ter selado qualquer acordo com o adversário Jair Bolsonaro e classificou como desonestidade do lulopetismo levantar essa hipótese que os dois fecharam um conchavo no último debate que foi realizado no sábado no SBT. E se você tá perdido durante esse debate, Ciro apareceu cochichando com Bolsonaro e isso pegou bem mal para ele nas redes sociais. E hoje Ciro Gomes resolveu apagar esse incêndio e esclareceu que conversou com o presidente. Só quem pensa que o povo é uma massa de imbecis, que é o que o Lula pensa de fato, é que pode imaginar uma coisa dessa. Agora eu falei com o Bolsonaro 2 vezes, não tem 2 versões, ele estava do meu lado. Uma das vezes a Soraya disse, os estelionatários falam isso, aquilo, aquilo outro, o Bolsonaro pediu direito de resposta e eu disse para ele, ela não falou teu nome não, uma vez. A outra vez ele me perguntou como é o nome do padre meu desesperado que ia tocar para ele no sorteio, falar o compadre, como é o nome do padre? Eu disse, Padre Kelmo. Como ele estava do meu lado, eu botei a mão na frente para o padre não ver. É o PT apodreceu completamente a discussão no Brasil. Ciro também chamou Lula de arrogante, só que ontem, como você ouviu aqui no Panorama, Lula disse que o pedetista mente, mas não descartou pedir o apoio de Ciro em um eventual segundo turno. Hoje também o candidato do PDT participou de um encontro com a militância em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. E quem também esteve na região metropolitana de São Paulo foi a candidata do MDB, Simone Tebet. Enquanto eu gravo este episódio, ela está em uma caminhada no centro comercial em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, que é região ali do ex-presidente Lula. Bom, para finalizar aqui esse bloco eleitoral, eu tenho um aviso para você. Hoje o IPEC divulga uma nova pesquisa sobre a disputa nos estados e tem também debate na TV Globo entre os principais candidatos aos governos estaduais. Inclusive a CBN de cada região aqui do país vai exibir o debate de forma simultânea com a TV Globo e as suas afiliadas. Então fica a dica aí para você.
Tem mais eleição aqui. Se você conseguiu ouvir a edição de ontem do Panorama CBN, você já sabe que a comunidade internacional está de olho nas eleições que acontecem aqui no Brasil no domingo. E hoje a Organização das Nações Unidas fez um alerta sobre a violência política e sobre os ataques ao sistema eleitoral brasileiro às vésperas das eleições. Durante um encontro do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em Genebra, a porta-voz do Escritório para Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, disse que a organização está ciente e preocupada com as recorrentes informações que envolvem apoiadores de alguns partidos políticos e candidatos. Ela não citou diretamente os nomes, mas a fala foi em resposta a um questionamento a respeito da tensa atmosfera que o país vive nessa semana que antecede o domingo de votação. Além disso, essa declaração aconteceu na mesma semana em que um homem morreu no Ceará depois de dizer que era eleitor do candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a porta-voz do Escritório para Direitos Humanos da ONU, estados têm a obrigação de garantir a implementação completa dos direitos políticos de seus cidadãos. Isso em toda a sua diversidade. Você vai ouvir agora a tradução simultânea dessa fala que foi feita pela nossa repórter de Brasília, Mariana Machado. E isso inclui criar um ambiente em que possa haver uma troca saudável de ideias e onde a imprensa possa agir livremente, checando e veiculando os resultados do processo eleitoral. Também notamos que tem havido repetidas tentativas de descredibilizar o sistema eleitoral e ameaças de não aceitar o resultado das eleições. Isso também representa um sério risco para o processo democrático. Ainda segundo a porta-voz, o Escritório de Direitos Humanos da ONU pede para que todos os líderes políticos e candidatos no dia 2 de outubro não encorajem o uso da violência contra oponentes políticos. E fora do noticiário eleitoral, eu tenho outras informações para você. Por acaso você lembra do ataque a tiros que aconteceu em uma escola ontem na Bahia? Então, começaram a aparecer vários fatos sobre essa história. O adolescente que realizou esse ataque na cidade de Barreiras, no interior da Bahia, usou uma arma do próprio pai durante essa ação. Segundo a Polícia Civil, o revólver estava escondido debaixo de um colchão e o jovem também usou um facão. Ele está hospitalizado sob a custódia após ser baleado 4 vezes. E uma aluna cadeirante foi morta no ataque. A polícia também descobriu que o autor do atentado deu indícios de que cometeria esse crime em postagens nas redes sociais. Esse adolescente de 14 anos também ofendia nordestinos, judeus e a comunidade LGBTQIA+, na internet. Esse jovem estava matriculado na escola desde maio, mas ele não frequentava as aulas. E ele é filho de um policial militar da reserva do Distrito Federal, a quem pertencia essa arma de fogo que foi usada no atentado. Indo para o Rio de Janeiro, eu trago atualizações para você sobre aquela operação policial que aconteceu ontem e que paralisou as linhas vermelha e amarela, que são as principais vias expressas ali da região. Amanhã, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, vai ouvir parentes de presos e moradores da favela da Maré. Relembrando para você esse caso, a comunidade da Zona Norte foi alvo de uma operação da Polícia Militar que terminou com 7 mortos e 26 presos. A corporação disse que teve que entrar ontem na comunidade para frustrar um plano que suspeitos da Maré estariam armando para entrar em outra favela e tomar o comando do tráfico. E essa operação policial foi marcada por denúncias de violação de direitos humanos dos moradores. Há relatos de invasão de casas e ausência de mandados judiciais para a entrada dos agentes nas residências e também nas lojas da região. E essa operação, ela estava em andamento quando a Comissão de Direitos Humanos da OAB foi acionada para intermediar a situação. E para o presidente da comissão, Álvaro Quintão, mais uma vez, moradores foram colocados em situação de extrema insegurança. Estivemos na delegacia acompanhando, inclusive, a prisão de algumas pessoas. Conseguimos agora agendar com
alguns familiares. A partir de amanhã, a Comissão de Direitos Humanos vai estar se reunindo com eles, ouvindo as pessoas e saber exatamente o que aconteceu, as violações que aconteceram. Já temos alguns relatos de que pessoas precisavam, de fato, fugir e se esconder para não serem executadas. Infelizmente, é mais uma operação onde a inteligência não funciona. A PM nega as denúncias de excessos e diz que os mortos são suspeitos de trocar tiros com os policiais. E ontem, essa operação também teve um impacto muito forte para as comunidades. As 35 escolas e os 4 postos de saúde da região que tiveram que ser fechados ontem, por causa dessa operação, voltaram a funcionar normalmente hoje. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também teve que interromper o funcionamento das aulas no campus do Fundão, retomou as aulas hoje, mas a insegurança, é claro, preocupa professores e alunos da universidade. E o estudante Pedro Soares, de 23 anos, contou para nossa reportagem que teve que ir até a UFRJ e passou por momentos de muita tensão no transporte público com receio de ser alvo de um arrastão. Cara, é muito difícil você ser privado desse tipo de coisa, né? Eu ontem tive que vir pra cá, porque eu tenho iniciação científica, então eu tinha marcado experimento pra hoje, que eu tinha que preparar ontem, então não tinha como eu não vir. É muito difícil você sair de casa achando que você vai tomar um tiro dentro do ônibus, pegando engarrafamento na linha amarela. Então, assim, é muito difícil mesmo. É uma coisa, assim, que deixa a gente com medo o tempo todo. Dá pra ter alguma esperança, Pedro? Nossa senhora, aí é uma pergunta muito difícil. Daqui a muitos anos, talvez, mas pra curto prazo eu acho muito difícil. Do jeito que é a cultura que tá rolando aí de matar mesmo, de não ter uma polícia com inteligência de verdade, de só querer fazer tudo na truculência. Eu evito sair daqui muito tarde, saio daqui 6 horas da noite, mas a gente tem que ficar atento, né? A gente mora no Rio de Janeiro. Como Pedro, durante a operação policial dessa segunda-feira, moradores e motoristas ficaram presos em meio ao confronto e diversas pessoas saíram de carros e ônibus para buscar proteção nas muretas que dividem as pistas das vias expressas. Hoje, a Polícia Militar reforçou o policiamento nas linhas vermelha e amarela e também na Avenida Brasil, que dão acesso ao Complexo da Maré. E aproveitando que eu estou falando sobre o Rio de Janeiro, eu trago informações sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de um caso que aconteceu no Rio. Os ministros decidiram manter em liberdade a professora Monique Medeiros, que é mãe do menino Henrique Borel. Monique é ré junto com o ex-namorado doutor Jairinho por tortura e homicídio do filho. Ela estava presa de forma preventiva, mas ela conseguiu um recurso para responder esse processo em liberdade. E hoje o STJ também analisou um recurso da defesa de Jairinho e determinou que ele vai continuar preso. Na economia, eu tenho uma informação muito importante. Há 5 dias das eleições, o governo publicou um documento que regulamenta e traz regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. E o número máximo de parcelas desse empréstimo deve ser de 24 meses e a taxa de juros não pode ser superior a 3,5% ao mês. Para você ter uma noção, essa taxa ela é maior, por exemplo, do que as taxas cobradas em consignados para servidores públicos. Mas quem vai definir a taxa mesmo que vai ser aplicada é o banco em que o consignado for contratado. Mas como essa medida é muito polêmica, porque pode colocar as pessoas que recebem o benefício em uma situação ainda pior economicamente, os grandes bancos privados não devem mesmo oferecer esse tipo de empréstimo, até pelas altas taxas aplicadas a pessoas mais pobres. O Santander e o Itaú são alguns deles. E a Caixa e o Banco do Brasil, que são bancos públicos, ainda avaliam as condições para decidir se vão oferecer essa modalidade. E eu falei para você que essa medida é polêmica porque o valor máximo que pode ser contratado pode comprometer até 40% do valor total do benefício. Então, por exemplo,
hoje o governo paga R$ 600 de auxílio, que é temporário. E esse percentual se aplica ao valor de R$ 400. Então, portanto, a parcela mensal será de, no máximo, R$ 160. Se por acaso você não sabe, o consignado é aquele empréstimo com desconto direto na fonte. Então, por isso, o Ministério da Cidadania vai descontar o empréstimo diretamente do benefício, ou seja, o valor que cair na conta do beneficiário já terá esse desconto. E os economistas que foram ouvidos durante a programação da CBN criticaram essa medida por entender que ela aumenta o endividamento da população que já é mais vulnerável. O professor de economia do IBMEC Brasília, Renan Silva, por exemplo, disse que essa medida ela é bem preocupante. E é preocupante o fato de que o endividamento das famílias encontra-se em patamares recordes e que esse empréstimo ele é inadequado para o momento econômico. Como atenuante, o governo coloca ali um teto máximo ali para a cobrança de taxa de juros mensais, mas essa taxa é muito elevada para o perfil do tomador e também para o momento econômico que nós estamos vivendo. É uma população ali extremamente vulnerável, que pode ter ali aquele alívio imediato, mas depois ela vai enfrentar um endividamento ainda maior. Segundo as regras, se o beneficiário deixar de receber o Auxílio Brasil, o empréstimo não será cancelado, ou seja, ele precisa pagar o empréstimo até o final do contrato, depositando o valor da parcela na conta. Até por isso, esse documento que foi divulgado hoje com essas regras determina que o beneficiário responda a um questionamento com algumas perguntas, como, por exemplo, se ficou claro o valor do empréstimo, a taxa de juros, o valor total que vai pagar ao final e se essa pessoa já fez as contas para saber se vai conseguir honrar com os compromissos, mesmo com despesas do dia a dia. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,68% aos 108.376 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia também com uma baixa de 0,09% aos R$ 5,377. Já o euro terminou negociado também com uma baixa de 0,34% aos R$ 5,157. No cenário internacional, eu tenho várias notícias para contar para você, começando pela Rússia, que anunciou a vitória no referendo que realizou em regiões ucranianas ocupadas. Segundo a mídia estatal do país, 96% dos votantes escolheram a separação da Ucrânia. E isso significa, na prática, que esse resultado parcial abre um caminho para o presidente Vladimir Putin anexar os territórios para a Rússia. E com isso, ele poderia até declarar qualquer tentativa da Ucrânia de recuperar essas áreas como uma declaração de guerra. É claro que o governo da Ucrânia contestou esse resultado, assim como o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. Ele assegurou hoje que os Estados Unidos e seus aliados nunca vão reconhecer a anexação do território ucraniano pela Rússia. E não parou por aí. Antony Blinken reiterou a ameaça do presidente Joe Biden de que os Estados Unidos vão impor rapidamente custos adicionais e severos à Rússia por seguir adiante com esses referendos. Enquanto isso, imagens feitas por satélite mostram que longas filas de carros se formaram nas fronteiras da Rússia com a Geórgia e com a Mongólia nos últimos dias. Isso está acontecendo porque homens russos estão fugindo da Rússia para países vizinhos para evitar a convocação para lutar na Ucrânia. O plano do presidente Vladimir Putin é mobilizar 300 mil soldados na reserva. Essa medida foi anunciada na semana passada e, desde então, uma parte dos possíveis convocados tentam deixar o país. Agora eu vou falar de um furacão que literalmente está causando. O furacão Ian chegou a Cuba com ventos de 205 km por hora. Esse fenômeno ainda não atingiu as áreas mais populosas da ilha, mas ele é bem preocupante. É classificado na categoria 3 do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Até por isso que moradores de 8 regiões do estado americano da Flórida receberam uma ordem para sair de locais vulneráveis em
em decorrência da chegada desse furacão. Esse fenômeno deve atingir a região oeste do estado amanhã, com uma tempestade de categoria 3. As autoridades locais acreditam que o furacão deve entrar pelo sul da Flórida. E tem mais notícia do cenário internacional. Falei para você que hoje estava recheado. Eu tenho atualizações para você sobre o caso Shakira. A Justiça da Espanha abriu um processo hoje contra a cantora por fraude fiscal. A artista colombiana vai ser julgada por supostamente sonegar 14,5 milhões de euros. O Ministério Público do país acusou Shakira de ter usado uma rede corporativa para não pagar impostos entre 2012 e 2014. Só que na semana passada, a cantora negou as acusações e disse que pagou a dívida e que vai provar isso na justiça. Brasil! É, como você ouviu aí o grito do Gil do Vigor, deu Brasil. A seleção brasileira goleou a Tunísia por 5-1 no último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar. E hoje, no Parque dos Príncipes, em Paris, foram 4 gols marcados logo no primeiro tempo. Por Rafinha, aos 10 e 39 minutos, Richarlison aos 18 e Neymar aos 28 em uma cobrança de pênalti. E na etapa complementar, o flamenguista Pedro marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira aos 28 minutos e cravou aí um espaço na briga por uma vaga na Copa. O próximo compromisso da seleção brasileira já está marcado para o dia 7 de novembro, mas não vai ter bola rolando. Vai ser o dia da convocação final dos 26 jogadores para a Copa do Mundo. E a estreia do Brasil está marcada para o dia 24 de novembro, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, contra a Sérvia. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.